Olá, boa noite. Eu sou doutora Priscila Fiorelli, sou médica geriatra e com abordagem integrativa. E eu estou trazendo aqui vários profissionais para falar um pouquinho como é que é a prática na medicina integrativa. Então, tem vários tipos de abordagem. Uma das coisas que várias pessoas acabam tendo mais contato é a meditação. Então, as pessoas têm aí uma popularidade, né? O que que é a meditação. E às vezes não sabe que existem diversos tipos de meditação, diversas formas de a gente atuar com a meditação na prática clínica e que pode sim ter uma prescrição aí, digamos assim, de uma meditação que é adequado para cada um. E aí hoje a gente vai conversar com a doutora Regina, chegou aqui, deixa eu... E Oi, Pri, tudo bom? tudo bem, e você? Tudo, tá me ouvindo direitinho? Sim, tô ouvindo, vendo, você também? Tô sim. Ai, tô muito feliz de estar aí conversando com você hoje. Então, a doutora Regina, eu admiro muito, né? É uma hematologista e que fez a pós de saúde integrativa, né? A medicina integrativa na época, né? No Einstein. Umas turmas antes de mim, que turma que você foi? Eu fui da terceira turma, eu fiz em 2015. Ah, então eu fui um ano depois de você. Então, Isso. e daí eu já vim acompanhando um pouquinho o trabalho, daí quando eu vi na pós, eu falei, ai, que legal, né? Realmente tem aí uma base muito boa, então admiro muito aí seu trabalho, tudo que você faz. Obrigada. E queria conversar um pouquinho hoje para saber como é que é a medicina integrativa na sua prática, especificamente a meditação, né? Que eu vejo que é Uhum. um ponto forte aí na sua prática. Então, se você quiser contar um pouquinho assim sobre você, como é que foi assim, hematologista, meditação, né? Como é que foi isso? Então eu fiz a minha formação toda lá na Unicamp, né? A residência de clínica médica, hematologia, e depois eu vim para São Paulo. Em 2015 eu fui fazer a pós, que na época chamava medicina integrativa lá no Einstein. E das práticas da medicina integrativa, a que eu mais me identifico de fato é a meditação. Eu já praticava yoga, já tinha uma prática de meditação irregular na época. Mas com a pós eu entendi a importância disso, e aí eu fui me aprofundar nesse estudo da meditação. Então, em 2016, eu fiz uma formação na Unifesp, formação de facilitadores de meditação para a saúde, com o Dr. Roberto Cardoso, que é médico também, e fiquei a convite dele na equipe docente desse curso. Então, estou lá até hoje. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu abrir turma por conta da pandemia, né? Mas esse curso é um curso anual lá na Unifesp para profissionais de saúde. Em 2018, eu fui para o Benson Henry Institute, lá em Harvard, estudar essa parte da medicina mente e corpo. E lá eu comecei, dei início a essa certificação chamada SMART, que é Manejo do Estresse e Treino da Resiliência, que é um programa de 8 semanas, cuja base é o uso da meditação, das práticas contemplativas, para o gerenciamento do estresse, para a melhora de questões relacionadas à saúde, né? Então, a partir disso, eu venho desenhando a minha consulta médica bastante com esse olhar da medicina mente-corpo, do gerenciamento do estresse através da promoção da resposta de relaxamento. E eu tenho, na prática, trabalhado ainda com hematologia clínica, mas bastante com esse olhar da medicina integrativa, e tenho trabalhado também no apoio aos pacientes oncológicos, usando a medicina integrativa. Então, eu trabalho em 2 serviços de oncologia, um em São Paulo, que é o Centro Paulista de Oncologia, e outro no Vale do Paraíba, que é o Centro de Oncologia Especializada, que tem em São José dos Campos e em Jacareí. E aí, nesses serviços, a minha prática clínica é direcionada ao manejo dos sintomas relacionados tanto à doença como ao tratamento,
mas muito a partir dessa base da medicina mente-corpo. Então, foi assim que eu inseri essas práticas no meu dia a dia clínico. Uhum. Eu acho que é interessante você falar o como acaba sendo a meditação, ela é uma prática integrativa, mas só a meditação, ela também acaba tendo que ter outras complementações. Então, na hora de fazer a consulta, não adianta também chegar e só fazer a meditação, você precisa entender um pouquinho a realidade, você precisa adequar. E como é que funciona isso assim na sua prática? Você costuma conversar assim com o paciente? Existe prática durante a consulta? Você Sim. prescreve meditação? Como é que funciona isso assim? A consulta é uma consulta médica como toda consulta, né? Então existe ali uma história clínica, o exame físico. Eu entendo como que a queixa do paciente está inserida na rotina, no dia a dia dele, avalio exames. Então a consulta acontece como uma consulta médica normal. O que acontece é que dentro dessa consulta a gente conversa bastante sobre o que é o estresse, como o estresse impacta na saúde física, na saúde emocional. Então, eu oriento o paciente o que é a resposta de estresse, quais são os sintomas que ele tem, como que ele começa a reconhecer. Num primeiro encontro, a gente faz juntos uma técnica de respiração. Então, a gente faz uns. A minha consulta hoje ela tem 1 hora de duração, então de 10 a 15 minutos dessa consulta a gente acaba dedicando à prática, né? Então a gente faz junto, tira a dúvida. O paciente vai para casa, treina aquilo ao longo da semana. Dali a uns, ou 1 semana ou 15 dias, depende de cada paciente, o paciente retorna, a gente vê como é que ele tá, como é que estão os sintomas. E aí falamos sobre a meditação, se for o que o paciente quer, se é uma prática que faz sentido para ele, né? Não é a única prática para gerenciar o estresse, e nem todo mundo gosta da meditação. Então, para os pacientes que têm interesse, nesse segundo encontro, eu explico o que é a meditação, a gente desmistifica bastante aí o que é a meditação. Eu ensino uma técnica e a gente pratica juntos. O paciente vai para casa, passa ali mais 1 semana ou 15 dias, ele retorna para um terceiro encontro para tirar dúvidas, para a gente fazer alguma prática específica que ele, por exemplo, não se adaptou com a primeira técnica, a gente vai precisar mudar. E aí depois o acompanhamento é trimestral. Né? E lembrando que a meditação ela é um complemento do tratamento. Então, junto com tudo isso, eventualmente a gente precisa de remédio, a gente com certeza precisa de modificações do estilo de vida, no sentido de que esse paciente passe a ter uma alimentação mais adequada, inclua movimento no seu dia, tenha uma boa higiene do sono. Então, tudo isso faz parte dessa consulta com esse olhar da medicina mente-corpo, né? Da gente promover a resiliência através de bons hábitos de vida e diminuir o estresse através de técnicas, entre outras, como a meditação. Então, a gente pratica junto, sim. Né? Esse é um formato de consulta que eu tenho feito hoje. Outro formato que eu tenho trabalhado também é com grupos de pacientes, então nas clínicas de oncologia a gente tem grupos de pacientes onde a gente pratica a meditação, técnicas de relaxamento, técnicas respiratórias. Eu acho que muito importante também, Priscila, a gente trabalhar com a equipe, né? Então, nessas duas clínicas, eu também tenho um grupo semanal que é para os colaboradores, para toda a equipe da clínica, para que eles também possam se cuidar, para que eles também aprendam essas técnicas e tenham esse momento, porque eu acho que isso faz toda a diferença no cuidado. Nossa, eu acho maravilhoso isso que você disse, porque você juntou educação, né? Então você tem uma orientação, mas não é uma orientação somente faça isso. É uma orientação que a pessoa consegue entender o porquê acontece o estresse, o quais são as formas da gente lidar com isso, né? E que mostra ali a meditação como uma prática, mas que não necessariamente precisa ser aquele quadradinho, né, que dá para adequar para a realidade de cada um. Então, eu acho que é legal isso que você falou também, que
faz junto para ver se a pessoa entendeu, porque às vezes a gente pode orientar uma coisa, uma prática muito nova, né? E a pessoa às vezes Uhum. não saber direito nem como é que tem que ficar. Então, eu acho que é bem legal isso de orientar na hora e fazer o feedback depois para ver se deu certo, né? Então, eu achei maravilhosa essa Exatamente. sua forma aí de atuar. E Porque a você, maioria das dúvidas vem com a prática, né? O paciente ele tem dúvida quando ele pratica, então não adianta ir para casa praticar e ele não ter esse contato. A dúvida ela tem que ser tirada ali na hora, e é o que eu sempre explico. O próprio nome já diz, tá? Então o benefício vem com a regularidade da prática. sim, com certeza. A gente sabe que falar é fácil, fazer é difícil, né? E se a gente faz, a gente saber para onde que está indo, né? Também faz muita diferença. Não sei se você ouve muito isso, mas meditação às vezes é uma coisa um pouco subjetiva, digamos assim, para muitas pessoas. E às vezes fala assim, ah, mas será que eu estou meditando ou não estou meditando? Eu falo isso assim, eu antes de conhecer medicina integrativa, antes de conhecer meditação, antes de conhecer qualquer coisa, eu, às vezes, tinha períodos que fazia alguma coisa que parecia aí uma meditação, eu não sabia muito bem se era ou não. Aí, quando eu comecei a fazer acupuntura, eu fazia acupuntura e aí, né, em mim, e ficava um período e falava assim, será que eu estou meditando? Né? Será que eu não estou meditando? Né? E até ir na pose e conseguir saber um pouquinho mais. Que você assim acaba orientando nesse tipo de situação que às vezes a pessoa não tem ainda uma bagagem aí para saber o que é meditação e como é que está fazendo, se está fazendo, não está fazendo. Sim, a primeira coisa que é um engano comum que as pessoas cometem é confundir meditação como técnica e meditação como estado. São coisas diferentes, né? O estado meditativo é uma coisa, a técnica de meditação é outra coisa. Eu sempre uso um paralelo para explicar isso, que é como um bolo. Se eu te der um bolo de chocolate, o gosto do bolo de chocolate, ele é totalmente diferente para cada pessoa, porque ele é uma experiência. E muitas vezes a gente não consegue colocar em palavras aquela experiência, né? Então, o gosto do bolo é como o estado meditativo. É uma experiência que é muito diferente de uma pessoa para outra e cada pessoa descreve de uma maneira, né? E nem sempre por exemplo, o bolo de chocolate para mim pode ter gosto de infância, para você pode ter gosto de não gosto, né? Então, o estado meditativo é uma coisa. A técnica de meditação é como a receita do bolo. Né? A receita do bolo, se eu te der a receita do bolo, você consegue fazer um bolo. Então, a técnica de meditação é isso que a gente pode ensinar e é baseado nisso que você vai saber se você está executando a técnica de meditação direito ou não. Né? O estado, eventualmente, você vai atingir, mas pode ser que muitas vezes você pratique a técnica corretamente e não alcance esse estado meditativo. Então, essa é a primeira coisa que é importante a gente diferenciar. E a técnica de meditação, como é que eu sei se eu estou fazendo certinho? A técnica de meditação, ela tem uma âncora, um ponto para onde você traz sua atenção. Esse ponto para onde a gente traz a atenção, ele tem que ser muito bem explicado, você tem que entender direitinho qual é esse ponto. E no que consiste a meditação? Você traz a atenção para esse ponto, toda vez que você se distrai, que você percebe que se envolveu com pensamentos, você retorna para esse ponto. Distrai de novo, retorna para esse ponto. Então, meditar não é não pensar em nada. Isso é impossível. Meditar é você ter uma âncora, uma técnica, um ponto para onde você traz a sua atenção e toda vez que você se distrai, você retorna. Então, quando você consegue fazer esse looping operacional, essa técnica, você está meditando. Ah, eu acho que é ótimo você falar isso, porque às vezes a gente fica tão assim, nossa, mas tirei do foco de novo, né? E daí fica nervoso que saiu do foco, assim, mas que na verdade esse é o exercício, né? Então,
saiu do foco, então tá ótimo, porque você percebeu que saiu do foco. Então, esse é o exercício para voltar, né? Então, é um exercício, assim, Exatamente. a gente faz exercício com o corpo, isso é um exercício da mente também, né? E tem Exatamente. A várias pessoas que... meditação é como se Pode fortaleceu falar. o músculo da atenção, né? Então, o primeiro passo para esse fortalecimento da atenção é exatamente a gente perceber a distração. Uma vez que a gente percebe a distração, a gente começa a cada vez mais ficar atento naquele foco, né? Então, é isso que você falou, é exercício. Uhum. E tem várias pessoas que às vezes falam, mas meditação não é para mim, porque eu não quero ficar parado, né? E aí teve gente que já perguntou, e meditação ativa, né? E meditação que a gente não fica parado. Como é que funciona isso? A meditação ativa, na verdade, a única coisa que muda é o foco da nossa, né? Então, tem algumas meditações, as passivas, que o foco pode ser, você faz sentado, e o foco pode ser um som, uma palavra, uma função fisiológica, por exemplo, a respiração. E na meditação ativa, o foco vai ser muitas vezes o próprio movimento. Então, por exemplo, na meditação caminhando, o foco vai ser o contato do seu pé com o chão. Lógico que você não vai caminhar no meio da Avenida Paulista na hora do almoço querendo atravessar a rua, né? Você vai fazer esse movimento num ambiente controlado, num ambiente seguro, num ambiente que você não precisa ficar prestando atenção se tem uma pedra no seu caminho, se tem uma pessoa passando, né? Então, em geral, a gente faz num ambiente pequeno, num ambiente que, inclusive, você pode caminhar de olhos fechados, que não vai ter nenhum acidente, para que você consiga manter a sua atenção ali no contato do pé com o chão. Outras formas de meditação ativa, por exemplo, algumas práticas de yoga, como a saudação ao sol. Então, você já sabe qual é a sequência e você pode manter a sua atenção no movimento, sem ter que ficar pensando qual que é o próximo que você vai fazer, né? Então, a meditação ativa, ela é possível de ser feita, desde que a gente saiba muito bem qual que vai ser o foco da nossa atenção e desde que a gente tenha esses cuidados para que o ambiente esteja controlado, para que não haja nenhum risco, para que você não precise usar a sua lógica para pensar em outras coisas. Você, quando diz isso, né, que a gente não precisa tentar não usar a lógica para outras coisas, porque na verdade a meditação em estado meditativo é a gente justamente tentar fazer estimular conexões aí do cérebro que vão além, né, da lógica. Por isso que às vezes é difícil a gente explicar o que é meditação. E o que você disse, eu achei perfeito a explicação do bolo, né? Porque é uma percepção que cada um acaba tendo de acordo com a sua vivência, de acordo com o que tem assim, de bagagem e como que cada um pode ser diferente, né? E já tive também pessoas assim que falam, mas eu não consigo meditar porque eu estou muito estressada, ou às vezes até tentam meditar, mas achou que piorou, né? Existe isso? Existe alguma contraindicação a meditar? Ela pode não ser adequada em alguns momentos? Muitas vezes o que acontece é que quando a gente começa a meditar com esse treino, né, da atenção, a gente se percebe mais. E muitas vezes você percebe o quanto a sua mente está agitada. A hora que você para prestar atenção em um ponto, você começa a perceber o quanto a mente está agitada e isso incomoda muitas pessoas, né? Então, a primeira coisa o que a gente precisa para mudar é perceber o que precisa ser mudado. Então, quando a gente percebe que a mente está muito agitada, isso é uma coisa boa, na verdade, né? Mas existem sim algumas contraindicações, Priscila. A gente tem alguns casos em que a meditação pode piorar algumas doenças, principalmente doenças psiquiátricas. Então, por exemplo, pacientes que tenham algum componente psicótico, esquizofrenia, pacientes com depressão com componente psicótico, eles podem ter uma indução do surto psicótico com a prática da meditação. A gente precisa de bastante cuidado nessa orientação, um profissional experiente, isso sempre feito em parceria
com o psiquiatra desse paciente. Outro caso que pode inicialmente ter piora dos sintomas são casos de transtorno obsessivo compulsivo, porque a via cerebral que está envolvida no transtorno compulsivo, ela é ativada durante a meditação, então inicialmente a gente pode ter uma piora do sintoma, por isso que é importante o paciente já estar em uso de medicação, de tratamento farmacológico, de remédio, para daí a gente começar a prática, né, para não ter essa piora, e também nos transtornos de ansiedade generalizada que estão descontrolados. A gente também pode inicialmente ter essa piora. Por isso que nesses casos a gente vai fazer essa introdução da meditação de uma maneira bastante cuidadosa, acompanhada com o remédio, acompanhada com a psicoterapia, acompanhada com a equipe de cuidados de saúde dessa pessoa. Ah, eu acho que é ótimo você falar isso, porque às vezes a gente fica com uma impressão assim, ah, mas é uma prática, é natural, só faz bem, né? Mas eu acho que é importante você trazer isso como mesmo práticas, né? Como a meditação tem sim indicações e contraindicações, e é importante a gente fazer diagnóstico, é importante a gente fazer um acompanhamento interdisciplinar, né? Então, com médicos e outros profissionais aí, psicólogo, terapeuta, fisioterapeuta, enfim, vários outros profissionais que acabam ajudando aí no cuidado, porque é uma prática que complementa o cuidado, né? Mas que em alguns casos pode sim até ser usado de forma isolada, em caso, né, se for o Uhum. caso, mas que a gente sempre tem que ver se não tem indicação de outra coisa ou não, né? Então eu acho Sim. que é ótimo você falar isso para a gente ficar aí um pouquinho no alerta também, né? E uma coisa não exclui a outra, né, Priscila? Não é porque a gente está entrando com uma prática contemplativa, com uma técnica de relaxamento, que a gente precisa parar o remédio. Também não é porque a gente toma remédio que a gente não pode. Elas têm essa ideia mesmo de uma potencializar os benefícios da outra e, eventualmente, a longo prazo, a gente até consegue tirar algumas medicações. Então, um dos benefícios muito relevantes da meditação é para dor, quadros de dor crônica, né? Não porque a pessoa perca o estímulo físico da dor, mas porque aquela dor ela passa a incomodar menos, a pessoa consegue se sentir menos desconfortável quando ela tem dor e tem uma qualidade de vida melhor. Então, nesses casos, muitas vezes a gente consegue diminuir dose de remédio para dor, né? E o paciente continua se sentindo bem, muitas vezes ele se sente melhor do que ele se sentia antes, porque a gente conseguindo diminuir os remédios, a gente também diminui os efeitos colaterais dessas medicações, né? Muitas vezes também para questões relacionadas com o sono, para distúrbio do sono, a meditação é muito eficiente. Então, muitas vezes a gente consegue tirar remédios como indutores do sono, né? Isso pode acontecer. Mas, de novo, essa é uma prática que leva algum tempinho para o nosso corpo se beneficiar amplamente dela. Então, precisa todo esse processo, precisa ter essa disciplina, uma disciplina gentil, mas é uma disciplina da prática, né? Muita gente fala, a maior dificuldade que eu tenho na meditação é colocar na minha rotina. Sim, é a maior dificuldade, mas é igual a gente escovar dente, tomar banho, faz parte do nosso cuidado diário, a gente cuidar da saúde da mente. Então, demanda um esforço, né, inicial, demanda investir uma energia em criar esse hábito. Uhum. Não dá pra gente falar assim, pronto, meditei uma vez, já consegui tirar todo o estresse, saiu o sono, né? O sono já melhorou. Não dá, é uma coisa que precisa ir fazer todos os dias. Esse é um dos grandes desafios também. E tem crescido bastante alguns tipos de aplicativos também e outras meditações assim guiadas. Como que você chega a orientar a manutenção da prática de meditação e qual que é o papel dessas meditações guiadas aí por aplicativos ou similares? Olha, Priscila, eu acho que os aplicativos são bons para quando a gente está começando, para eventualmente quando você não tem a possibilidade de ter um instrutor, de participar de um grupo, de
aprender de outra forma. Então, tem muitos aplicativos que são bons, né? Nesse início, nesse primeiro contato da pessoa com a prática. Mas eu sou do grupo que gosta muito da meditação autoinduzida, algo que a gente faz com a gente mesmo. Porque eu acredito que quando a gente faz essa prática, que é a gente com a gente mesmo, a gente ganha autonomia. A gente não fica dependente de um aplicativo, a gente pode fazer essa prática em qualquer ambiente, né? Então, eu sou muito a favor de que a gente aprenda práticas que a gente possa fazer sozinho, que a gente não dependa de ninguém para executar, até porque, como a gente falou, a meditação é uma prática diária. Então, se um dia você tiver sem internet, acabar sua energia, tiver sem celular, você não vai fazer? Não dá para ser assim, né? Então, eu acho que os aplicativos têm uma importante função, mas nesse contato inicial, nesse primeiro flerte das pessoas aí com a técnica da meditação. Mas eu acho muito importante depois, para ganhar autonomia, para que você possa evoluir, que você aprenda uma técnica que você faça sozinho, né? E é muito legal a gente ter alguém que seja a nossa referência, um instrutor, um facilitador, um professor, porque a meditação também a gente evolui nesse caminho, a gente dá passos, assim como na atividade física a gente vai ganhando habilidade, mudando o treino, na meditação também a gente precisa ir ganhando essa habilidade, a gente vai nos desafiando cada vez mais. E para isso é muito importante a gente ter alguém que seja a nossa referência, com quem a gente possa trocar ideias, alguém que nos acompanhe. Com certeza, eu acho que como você disse, como é um treino e também acaba sendo uma forma de terapia, digamos assim, né? Porque é terapêutico, então podem surgir também situações que você precisa trabalhar no meio do caminho, né? E que você precisa de um profissional junto, então às vezes que esse apoio é necessário. Eu acho que é legal que você falou que começa a fazer a prática junto do paciente na consulta, porque isso ajuda a ir ganhando autonomia também, para não para saber como manejar, porque daí já dá o feedback na hora, olha, isso daqui foi bom, isso daqui foi difícil, isso daqui eu acho que agora me dá, e daí a gente consegue direcionar um pouquinho mais. Então, eu acho que é bem interessante. Com certeza, aplicativos de meditação guiada ajuda bastante, mas eu percebo como a gente também vai criando a nossa prática, né? Quando você pratica mais tempo, às vezes você não quer fazer aquilo, né? Que às vezes está fazendo no guia, né? Você tem também como mudar isso e fazer uma autonomia. Então, eu acho que é muito legal isso. E hoje, né, vai ser mais curtinho, a gente já está finalizando. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, você falou em relação aos grupos, né, então você disse que tem a parte de educação, né, então se você quiser falar um pouquinho como é que é essa educação em meditação, como é que funciona. Uhum. Tá, olha, Priscila, então assim, acho que a gente precisa usar linguagens diferentes com públicos diferentes, né? Assim, todo mundo consegue entender. Então, a maneira que eu tenho tentado fazer isso, eu trago muita coisa aqui pelo Instagram de informações, né? Então, aqui no Doutora Sangue Bom, eu sempre tento colocar conteúdos que sejam relevantes nesse sentido. Tem o podcast, que é o Desestresse, que está em todas as plataformas aí de áudio, onde eu também tento trazer essa informação numa linguagem mais despretensiosa, que todo mundo consegue entender. E para os profissionais de saúde, eu tenho um curso, que é o Meditação na Prática Clínica, né? Que é um curso que tem esse olhar mais da neurologia da meditação, benefícios em saúde. Próxima turma deve ser em novembro. E eu sempre divulgo por aqui. Então, eu acho que a melhor maneira realmente da gente tomar consciência e mudar a nossa saúde é através da informação. Por isso que eu acho importante a gente ter a informação que começa na consulta, né? Mas que ela não fica só na consulta.
essa conversa ela precisa se estender. E os canais de mídia, eu acho que eles são muito importantes e são nossos aliados nesse sentido, da gente continuar o tempo todo trazendo informação para os nossos pacientes. Uma sugestão para quem tem interesse no tema é um livro chamado Medicina e Meditação, do Dr. Roberto Cardoso. Então, quem tem curiosidade, quer saber um pouco mais sobre esse tema, é um livro fininho, uma linguagem super gostosa e é bem informativo, traz toda essa questão dos benefícios em saúde, como é que funciona a meditação. Então, acho que esse é um canal legal para as pessoas se informarem também. Ai, que legal. Então, eu acho que é bom saber isso, que dá para a gente ter a educação em diversos níveis e que a gente pode, aí eu acho que a internet tem ajudado a gente divulgar, a gente sempre tem que tomar cuidado com a fonte que a gente usa, né? Porque a gente sabe que existem aí lugares não muito confiáveis, então Sim. quem quiser pode acompanhar o podcast de estresse, eu recomendo, é muito bom. Todos os materiais da doutora Regina, os cursos também. Quem quiser, né, eu vi que tem gente querendo aí marcar consulta, né? Então pode ir lá acho que no seu link na bio, acho que tem para marcar consulta no seu É, consultório também, né? na biografia tem, mas também pode mandar direct aqui, a gente pode conversar aqui pelo Instagram, não tem problema nenhum. Ah, então tá ótimo. Amei conversar com você. Eu Foi acho muito que bom, Priscila. sempre aprende bastante. E aí a gente vai conversando mais. Muito obrigada aí Joia! pela sua Eu já ajuda. prometi para a Priscila que a gente vai fazer uma outra live, que hoje o meu tempo tá mais curtinho, mas esse tema é um tema que a gente pode ficar um tempão falando sobre ele, sobre vários olhares, vários aspectos. Então, com certeza, a gente vai fazer uma nova live aprofundando aí no tema, né, Priscila? Queria agradecer o convite, foi muito gostoso. Sim, com certeza. E esses temas aí dá para a gente falar até, né? Então, com certeza vai ter muito para a gente falar. Muito obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu aí. E daí vai acompanhando aí a doutora Sangue Bom, que tem bastante material muito legal. Então, obrigada. Valeu. Obrigada! Tchau! Tchau.